Queridos e queridas, eu sou a Natália, aluna do segundo ano de História da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Políticas nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica, em conteúdos comentados sobre a produção nas principais revistas acadêmicas de História da América, diretamente para o seu fone de ouvido. Nessa semana vamos tratar de um tema muito atual, porém sob uma perspectiva histórica, através do artigo Mr. Perpetual Motion enfrenta o Jim Crow, André Rebouças e sua passagem pelos Estados Unidos no pós-abolição, da professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e doutora pela USP Luciana da Cruz Brito, que teve seu artigo publicado na revista Estudos Históricos em 2019. O objetivo da autora é trazer as diferentes realidades que o negro pôde experimentar em diferentes países no cenário do Atlântico no período das abolições. Para isso, ela invoca a figura de André Rebouças, um engenheiro negro íntimo do Império Brasileiro que viajou para vários países da Europa e para Nova York, onde ele pôde ver e sentir na pele a segregação racial. Bom, para começar, alguns nomes que aparecem no título devem ser esclarecidos para melhor compreensão do assunto. Primeiro, a figura principal seria de André Rebouças. Apesar da autora deixar claro que não se trata de uma biografia, ela o usa como fio condutor para o desenrolar da sua tese. Rebouças, como engenheiro representante do Império Brasileiro, viajou para a Europa e em seguida para Nova York, nos anos de 1872 e 1873. Depois de expor a vocês essa datação, algumas perguntas podem surgir, como: ele era um homem negro e engenheiro em um Brasil pré-abolição? E a resposta é sim. André nasceu em uma família privilegiada, por conta do seu pai, Antônio Rebouças, que ficou conhecido por ser um grande advogado autodidata. E por isso, André e seu irmão tiveram a oportunidade de estudar e assim ele se tornou um engenheiro reconhecido e respeitado pelo imperador Dom Pedro II. A segunda figura seria o de Jim Crow, que na verdade era o nome de um conjunto de leis segregacionistas nos Estados Unidos. Esse nome surgiu através de um personagem, interpretado por Thomas Rice, que fazia blackface e imitava de maneira estereotipada como os negros falavam e agiam. Ou seja, Jim Crow se tornou uma maneira pejorativa de denominar os negros, e em seguida deu nome a esse conjunto de leis. E por fim, o que seria Mr. Perpetual Motion? Bom, fica aí que no final eu te explico. A autora nesse artigo tem dois objetivos. O primeiro é entender a segregação no período de reconstrução pós-guerra civil e abolição entre 1865 e 1877 e refletir sobre o papel que o negro poderia ocupar em diferentes países. Afinal, André era tratado com privilégios no território brasileiro e em território europeu era tratado como um representante do império. Porém, quando chega aos Estados Unidos, esse tratamento se modifica. Ele passa a ser mais um negro entre tantos outros que sofriam com a segregação. André Rebouças sabia das medidas segregacionistas em solo estadunidense antes de visitar o país. Porém, por ser um intelectual e um engenheiro, pensou que essas medidas não o atingiriam. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Para contextualizar, o cenário norte-americano era de extrema hostilidade, pois os ventos das eleições de 1870, na qual os negros exerceram seu direito ao voto na cidade, ainda provocavam uma certa preocupação misturada com desprezo na população branca. Outro fato interessante é que, diferentemente do cenário atual, onde o democrata Joe Biden foi eleito justamente pelo apoio da comunidade afro-americana, no século XIX não era bem assim. Na verdade, era o oposto. A maioria dos negros eram republicanos, por apoio e gratidão ao presidente Lincoln, que aboliu a escravidão. E os democratas naquela época se posicionavam contra as conquistas por igualdade da população negra. Outro fator importante é que algumas pessoas associam a violência racial somente ao sul dos Estados Unidos, o que não é verdade, uma vez que André Rebouças visitou a parte norte do país e mesmo assim teve dificuldades para se hospedar, para comer e para frequentar espaços públicos, como óperas, que na Europa ele frequentava normalmente. Como engenheiro representante do Brasil, Rebouças foi procurar por inovações para modernizar o Brasil, e só ouviu elogios das docas e ferrovia dos Estados Unidos durante sua passagem pela Europa. E por isso foi como pesquisador para analisar e estudar essas construções e, se possível, instalá-las no seu país de origem. Por ocupar essa posição, a autora aponta uma possível crise existencial que André poderia ter enfrentado.
Uma vez que, no Brasil, André era tratado como branco, por ser íntimo do imperador, era tratado ainda mais com privilégios, e por isso nem se reconhecia como negro. E chegando nos Estados Unidos, onde o único fator que determinava onde ele ia se sentar, onde ele ia viajar, onde ele ia se alimentar, era a cor da sua pele, o fez sentir como uma espécie de agente duplo. Entretanto, Rebouças não descreve de maneira escancarada a segregação em seus relatos, justamente por medo de que no pós-abolição no Brasil ele pudesse ser tratado da mesma maneira e que no seu relato poderia trazer algum tipo de influência ao Brasil. Mas afinal, quem seria Mr. Perpetual Motion? Esse, na verdade, era o nome que um admirador de um jornal brasileiro que circulava por Nova York queria dar a Rebouças, em uma matéria sobre a sua viagem ao norte dos Estados Unidos. Esse nome significa Senhor em Constante Movimento, que seria atribuído a ele por conta das diversas viagens e também por conta das inovações que André tanto buscava. Entretanto, a matéria não foi publicada por conta da modéstia do engenheiro. Porém, em 1892, quando Rebouças desistiu dos sonhos de modernização do Brasil e mudou-se para o continente africano justamente para lutar contra a escravidão, e finalmente falou abertamente dos horrores que sofreu como homem negro durante sua passagem pelos Estados Unidos, chamando as leis de Jim Crow de brutalidade yankee, foi publicado em um jornal estadunidense A Vida do Engenheiro, com a finalidade de denunciar as leis Jim Crow como uma estratégia bastante utilizada, a de apontar o Brasil como um país sem violência racial e segregação. Se você quiser saber mais sobre as situações específicas que Rebouças passou em território norte-americano, como ter que se hospedar no térreo por possibilitar a saída sem correr o risco de cruzar com o homem branco no corredor, ou ser obrigado a fazer as refeições do quarto por não poder frequentar os restaurantes dos hotéis, para evitar causar um sentimento de violação da supremacia branca nos frequentadores, recomendo a leitura desse artigo muito interessante que pude discutir um pouco com vocês. E por hoje era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas ou comentar em nossas redes. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por IPA Unesp que vocês nos acham. Caso esteja ouvindo no Spotify, não deixe de nos seguir. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. O mesmo serve para os demais agregadores. Lembrando que somos um grupo de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem, com mais um IPAcast. Tchau!